senhor Francisco Nóbrega, da Defensoria Pública Federal, o senhor Rafael Portela, da Defensoria Pública do Espírito Santo, senhora Luciana Leão, da Defensoria Pública de Minas Gerais, e o senhor Ailton Magalhães, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Bem-vindos. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Agradecemos pelo convite que nos foi externado para participar deste seminário. A senhora Sueli Araújo, presidente do CIF, a quem eu cumprimento, os demais membros da mesa, todas as autoridades aqui presentes, servidores públicos, senhoras e senhores. Sabemos que, com a celebração do termo de transação e ajustamento de conduta, firmado em março de 2016 pela União, Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, órgãos governamentais e empresas envolvidas, com o objetivo de promover a compensação, reparação dos danos advindos, do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, houve a criação de 2 novos atores. A Fundação Renova, pessoa jurídica de direito privado, criada justamente para gerir e executar esses programas socioeconômicos, socioambientais, e o Comitê Interfederativo, o CIF, órgão coletivo criado para validar e fiscalizar, basicamente, os atos da Fundação Renova. Nesse contexto, diante da ausência de participação das defensorias públicas, na formação, na celebração deste TTAC, e, sobretudo, diante da ausência de participação das comunidades atingidas, as defensorias públicas dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e da União se uniram, buscaram aí uma atuação inédita no país, por meio de um termo de cooperação que foi firmado em setembro de 2016, com o objetivo de promover assistência jurídica, judicial e extrajudicial às comunidades atingidas. Nesse contexto, só voltar o slide um pouquinho. Neste contexto preliminar, naquela ocasião, nós percebemos a necessidade de ser realizado um diagnóstico contendo os principais problemas dessas comunidades atingidas e de que forma que nós organizamos esse diagnóstico, de que forma que nós apuramos esses problemas, por meio de várias audiências públicas que foram realizadas nos estados de Minas e do Espírito Santo. Procuramos, então, dar voz aos impactados. E, a partir dessas audiências públicas realizadas, pode passar que tem as fotos das audiências. A partir dessas audiências públicas realizadas, nós buscamos promover a educação em direitos e a conscientização da condição de atingido e quais direitos implicam neste reconhecimento. A partir de então, o Grupo Interdefensorial do Rio Doce ele passou a adotar várias medidas estratégicas que nós iremos comentar agora no decorrer da nossa apresentação, além dessas audiências públicas que já foram realizadas. Eu vou passar a palavra ao meu colega, doutor Ailton, nosso tempo é um pouco curto, e ele vai falar um pouco de algumas notas técnicas que foram expedidas pelo GIRD, buscando aí essa orientação, buscando aí a implementação desses direitos aos impactados. Boa tarde. Basicamente, o que motivou a união das 3 defensorias públicas nesse grupo interdefensorial? A princípio, quando ainda nem existia a Fundação Renova, e a gente estava tratando diretamente com a empresa Samarco, eram negociações estanques. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais negociava
os termos de um eventual plano de compensação, né, de mediação e indenização, a Defensoria Pública da União de outro lado e a Defensoria Pública do Espírito Santo de outro lado. E havia não havia uma confluência, principalmente das informações que cada órgão detinha e da postura institucional que cada órgão adotava. A gente precisava criar uma uniformidade, tanto de entendimento quanto de acesso à informação. Então, com a assinatura desse termo de cooperação entre as 3 defensorias, viabilizou justamente essa paridade entre a Defensoria Pública e a empresa Samarco e, posteriormente, a Fundação Renova. Uma das participações, a primeira participação mais concreta desse grupo foi quando da elaboração da matriz de dano para o programa de indenização mediada, que na época começou a ser elaborado pela Samarco, depois a condução passou a ser pela Renova. E o que aconteceu, basicamente? Foi apresentado tanto para a CTOS quanto para as defensorias públicas o que seria o dano que a empresa estaria disposta a indenizar, quais seriam os danos materiais, como seria a matriz de comprovação desse dano, ou seja, a pessoa atingida, como que a pessoa atingida provaria a sua condição de atingido e o seu dano quantificável para ser indenizado. E durante todo esse processo de formação dessa matriz de dano, a gente acabou fazendo os ajustes, dando as nossas opiniões, fazendo a análise daquilo que a gente entendia conveniente, daquilo que a gente não entendia conveniente. Mas, basicamente, a grande polêmica que surgiu durante toda essa discussão da matriz de dano não era tanto a matriz de dano em si, mas o que seria exigido do atingido para conseguir a indenização, que seria um termo de quitação geral. Explicando, basicamente, seria o seguinte: ele seria indenizado pelo dano material previsto naquela matriz de dano, mas tudo aquilo que não constasse naquela matriz de dano, além dele não ser indenizado, ele teria que assinar um termo de quitação amplo, geral e restrito, dizendo que pelo evento estava tudo quitado. E isso foi o grande ponto meio que um ponto até de ruptura da participação da Defensoria Pública nesse processo de formação do plano de negociação mediada. Porque a gente entendeu que não era razoável você exigir de uma pessoa hipossuficiente, que a maioria esmagadora dos atingidos pelo acidente são pessoas hipossuficientes, que eles dessem a quitação de um bem da vida superior àquele que estava efetivamente recebendo. Falando a grosso modo, por exemplo, se o sujeito sofreu dano material e dano moral, mesmo ele recebendo 100% do dano material, ele teria que dar uma quitação abrindo mão de um eventual dano moral, por exemplo. E foi isso que gerou, nessa nossa atuação conjunta e inserida dentro do contexto do TENTAC, que foi a nossa primeira nota técnica, que foi a nota técnica número 1. Justamente para impedir que esse tipo de termo de quitação geral fosse empregado nas negociações. A gente não logrou êxito na via administrativa e a matéria acabou sendo ajuizada. E aí, depois disso, houveram outras notas técnicas, mas que eu vou deixar para os colegas da DPU e do Espírito Santo para falar. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vou pedir para tu avançar 1, 2, 3 e para o slide 9. Pronto. Esse aí. Não, é o próximo. Isso aí. Pronto, obrigado. Bom, aí tem um pouco, nesse slide tem um pouco em que eu vou basear a minha fala. E eu queria antes, já retomando o que os colegas de Minas Gerais colocaram, deixar claro que a nossa participação, nosso acompanhamento, ele se restringe aos 3 programas socioeconômicos que estão hoje em tramitação na CTOS, na Câmara Técnica de Organização Social. A gente entende que esses 3 programas, eles têm
ou seja, eles têm uma interdependência, uma interligação entre si, eles dialogam entre si, porque a gente está falando de cadastro, de auxílio emergencial e de indenização. Então, um interfere no outro, um influencia no outro. Eles precisam ser sempre analisados de forma conjunta e tentar se buscar entre eles um diálogo, para que eles, de fato, funcionem. Como vocês devem imaginar, o que chega para a Defensoria Pública não é a pessoa que está recebendo auxílio emergencial, não é a pessoa que está cadastrada, não é a pessoa que está sem problemas, né? A gente costuma dizer que a Defensoria Pública é a última porta em que todo mundo bate. Então, já bateu na Renova, na Samarco, na Vale, no governo. Quando ele chega na Defensoria, a gente precisa atender, porque não tem mais porta para ele procurar. E a gente está falando aqui de quem está ficando de fora. Quem são as pessoas que estão ficando de fora desse processo? Quem são os inelegíveis ao cadastro? Quem são os inelegíveis ao auxílio emergencial? Quem são os inelegíveis ao PIM, ao Programa de Indenização Imediata? Esse é o público-alvo da Defensoria. Óbvio que a gente também presta orientação jurídica às pessoas que estão incluídas, porque as pessoas têm dúvidas, mas o nosso grosso é trazer para a CTOS, trazer para a governança a voz dessas pessoas que não têm aonde procurar serem reconhecidas como impactadas. E aqui vem a minha primeira crítica, e eu tenho muita tranquilidade de fazer uma crítica por acompanhar a CTOS, né, uma autocrítica, de certa forma, e uma crítica também à governança. Quando a gente começou a fustigar essa situação dos inelegíveis, a gente começou a se deparar com algumas situações de difícil compreensão por parte das pessoas da CTOS. E aqui eu já posso dar de exemplo, trazer como exemplo, a necessidade de que a governança, que o CIF, ele faça seu papel em relação aos inelegíveis. O que é que eu penso disso? A gente tem hoje aproximadamente 14 mil famílias que estão reconhecidas, que estão cadastradas com seus cadastros validados ou em processo de validação. Desse universo, tem um grupo de 3 mil, estou chutando aqui, estou falando sem ter precisão nos dados, de 3 mil inelegíveis. Desde o começo, a gente fala que é responsabilidade do CIF, da CTOS, analisar esses casos. Porque a gente não está no âmbito judicial, a gente está no âmbito de um acordo, está no âmbito do extrajudicial. O CIF precisa exercer o seu papel de fiscalizar como está se dando essa inelegibilidade das pessoas. Mas, doutor Francisco, a gente vai analisar caso a caso 3 mil pastas? Sim. Se a gente fizer uma força-tarefa de 10 pessoas, cada um pegando 10 processos por dia, em 20 dias a gente viu 2 mil pastas. E aqui vem a minha segunda grande crítica e meu segundo grande inquietação com o que acontece nos programas de indenização, nesses 3 programas. Há uma dificuldade enorme em ter acesso a esses documentos. Eu não sei, eu só sei, no final das contas, que fulano não foi elegível porque ele tinha uma coisa chamada renda insuficientemente impactada. O que danado é renda insuficientemente impactada se eu não conheço a renda da pessoa? Se eu não peguei a pasta, o portfólio, se eu não peguei os dados dela e entendi, olha, eu só considero impactado quem ganhava um salário mínimo e essa pessoa ganha 400, 200, 300. É disso que a gente está falando? Eu tenho muita dificuldade em entender o motivo da inelegibilidade se eu não tenho acesso aos autos, ao processo, às informações. E aí eu pulo para não perder o fio da meada, para a nossa nota técnica de acesso à informação. É óbvio que eu não estou pensando aqui em criar um fluxo em que a Renova mande milhões de papéis por correio, pasta, folder. Não é esse o sentido. A gente ia entrar num redemoinho de problemas. O que a gente pensa, e o que a gente dá como sugestão, e que ela quer colocar essa reflexão para o CIF, é que é preciso que a governança tenha acesso a esses documentos. Vai ser uma senha? Vai ser um atendimento remoto? Eu vou entrar no sistema da Renova e vou analisar. E, no final das contas, pode ser que o CIF diga assim, de fato, são 2 mil pessoas que estão inelegíveis. E aí a gente vai não judicializar. Eu vou chegar para a pessoa e dizer, olha, vimos, o CIF analisou, a Defensoria analisou, a senhora não é elegível, infelizmente. A gente não tem o que fazer, no seu caso, eu vou arquivar o seu pedido. Porque a Defensoria Pública não é obrigada a ajuizar as ações, a gente não é obrigado a entrar com qualquer ação judicial só porque a pessoa quer. A gente tem o dever, na verdade, de analisar o pedido, de fazer uma análise jurídica e saber se ela tem direito ou não à assistência jurídica que vai redundar numa ação judicial. E hoje a gente não tem como fazer isso. Hoje eu estou vivendo o descalabro de precisar entrar na justiça para conseguir ter acesso a uma pasta para saber se aquela pessoa, eu vou ajuizar ou não a ação dela. Ou o contrário. Às vezes eu já estou na justiça e recebo a pasta,
porque a gente não consegue. Esse fluxo com a Fundação Renova, com a Samarco, não está funcionando. E eu deixo essa colocação para a governança. O CIF precisa tomar conta das pessoas que estão ficando de fora. A governança precisa analisar quem são essas pessoas e por que elas estão ficando de fora. É preciso que haja, para ontem, esse fluxo de informações e a validação ou a invalidação dos lotes dos inelegíveis. Por exemplo, se após analisar o CIF entender que essas pessoas são elegíveis ao emergencial, o CIF tem o poder de dizer, em refundação, inclua no programa emergencial mais 50 pessoas que você entendeu que eram. Isso até já foi feito, né, ano passado, mas isso parou, e eu não sei por que isso parou. E aí a gente está nesse momento em que é preciso aperfeiçoar esses canais de comunicação. Então, a segunda crítica que eu coloco é essa: é preciso azeitar essa comunicação, é preciso criar uma forma ágil de o CIF, dos membros do CIF, dos membros da CTOS, terem acesso a todas as informações que circulam dentro da Fundação Renova, que digam respeito aos cadastros, aos atingidos e aos programas, né, os impactados. Porque fica uma situação em que a Defensoria vai precisar... Eu entro na Justiça só com uma folha de inelegibilidade, sem acesso à pasta, sem saber quais são os motivos, porque muitas vezes você analisa e diz, realmente, não tem direito, eu não vou arquivar. Mas, às vezes, eu vou dizer, não, esse aqui eu posso provar judicialmente que ele tem. Não, esse aqui foi uma conclusão. O fato é que, se o CIF não fizer isso, minha gente, ninguém vai fazer, a não ser que a gente judicialize. E ninguém quer 2.000, 3.000 processos. É ruim para a Defensoria, tem que acompanhar 3.000 processos, é ruim para o juiz, é ruim para o assistido, que vai esperar ficar na mão de um juiz, é ruim para a Renova, vai ter que fazer 3.000 contestações, é ruim para todo mundo. Então, a gente está no espaço de extrajudicial em que é possível evitar e dar um tratamento completo. E, se o CIF não fizer isso, eu imagino que ninguém pode fazer. Não tem quem faça, né? É uma obrigação da governança. A governança passa por isso na minha leitura. Bom, e aqui no meu slide eu ainda falo da deliberação 58, e aqui eu tenho que render homenagens ao CIF, foi uma grande vitória das comunidades da Foz do Rio Doce, essa postura corajosa e combativa do Comitê Interfederativo ao incluir pessoas que não estão desde o início do TETAC como atingidas. Óbvio que a gente aqui tem algumas dificuldades em relação ao cumprimento efetivo disso, a isso virar a se materializar, mas a gente não pode deixar de de reconhecer esse trabalho de reconhecimento. Foi baseado na nota técnica da Defensoria, do Grupo Interdefensorial e do ICMBio, se eu não me engano. Né, foi um trabalho técnico, não foi um trabalho de palpite, não foi uma coisa que saiu da cabeça de ninguém, foi um trabalho sério, técnico, que entendeu que essas comunidades tinham o direito de estarem reconhecidas como atingidas e de serem tratadas como tal. Inclusive, de o CIF chegar, após analisar os cadastros dessas pessoas, e poder entender ou não se elas são elegíveis a qualquer um dos 3 programas. Óbvio, pode ser que aquela situação daquela família, daquela comunidade, não é emergencial, é só de indenização. Mas vai ter gente ali que é de emergencial, vai ter gente que é de... Sabe? A gente está no primeiro dos 3, que é o cadastro, né? A gente vai passar depois pelo emergencial e pelo programa de indenização. Para essas comunidades novas aqui também, né? Com todo o atraso, com toda a demora, por 1000 razões que não cabe aqui, eu não tenho nem tempo, né? Já estou extrapolando meu tempo, mas... fazer esse registro e dizer que a gente está nessa luta junto com as comunidades para que, de fato, essa deliberação saia do papel e o cadastro sejam feitos e os programas comecem a surtir efeito e serem aplicados, essas comunidades serem atendidas. E, por fim, em relação à CT indígena, essa nota de acesso à informação ela está pendente de ser apreciada, ela já foi encaminhada, e ela traz essas sugestões que eu coloquei, de haver um espaço ágil de comunicação entre a CTOS, o CIF e o banco de dados em relação aos atingidos, que está na Renova, se é fazer um login, uma senha, enfim. Né, a gente está pensando em conjunto, mas está fazendo uma série de proposições. É preciso também, como está já na deliberação 93, que o atingido saiba por quê. Olha, você foi inelegível ao cadastro, você foi inelegível à indenização, ao emergencial, por isso, isso e isso, por escrito, de uma forma transparente, que a gente não tinha isso, né, então está na deliberação. E, por fim, deixar uma mensagem para vocês a respeito da preocupação da Defensoria em relação à CT indígena, que é uma CT que, por 1000 razões, começou um pouco tarde, e ela tem um desafio grande, que é equalizar e tratar de forma, como é que eu posso dizer, mais equilibrada, mais justa, todas as comunidades indígenas tradicionais, quilombolas, que estão até agora invisibilizadas nesse processo. A gente sabe que os índios conseguiram no braço, né, tudo que eles conseguiram até hoje foi literalmente no braço,
E o CIF vai precisar dar respostas aos anseios dessas comunidades indígenas que estão começando a trazer as demandas via Câmara Técnica agora. Eu também não vou entrar na questão da participação social dentro da Câmara Técnica, senão a gente não sai daqui hoje. Mas deixar também essa exortação, esse chamado ao CIF, porque esse TETAC, essa governança precisa demais dessa atuação do Comitê Interfederativo como dono, senhor, guia, diretor da interpretação das causas do TETAC, da forma de cumprimento, de tudo. Então, o CIF deve chamar, sim, para si essa responsabilidade, porque se o CIF não fizer, a gente vai ter que depender da justiça. Né? Ninguém quer judicializar 3.000 processos, não é esse o interesse de ninguém. A gente quer que os programas funcionem. Né? O papel da Defensoria é propositivo, é tentar fazer com que as coisas andem, avancem. E a gente tem tido muitas dificuldades, aqui foi um pouco também de desabafo, e eu vou passar a palavra para o colega do Espírito Santo, porque eu não paro de falar. Né? Obrigado. Boa tarde. Meus cumprimentos a todos os presentes, em nome da pessoa da presidência do CIF, a senhora Sueli. A minha parte da apresentação das defensorias públicas vai ser mais uma reflexão que eu coloco aqui, e muito relacionada à atuação que a Defensoria Pública tem diretamente com o atingido. Enquanto a gente tem hoje, conhece o contexto geral, que a gente tem um influxo de instituições, conversando com empresas, dizendo se é possível esse novo acordo, ou um acordo, etc., a atuação da Defensoria Pública ela parte do que chega ao atingido. E hoje, o que a gente tem de mais concreto e o que chega para as portas da Defensoria Pública são atingidos querendo conhecer o que é essa governança, o que é Renova, o que é CIF, o que é cartão. Chegam para mim todo tipo de indagação por WhatsApp, por telefone. Outro dia eu estava até conversando, não me lembro se foi com o Chico, ou até conversando com o André ali fora, eu falei que outro dia me ligaram falando do cartão do dano moral. As pessoas confundem, porque é complexo. E o que passou pela minha cabeça, e também foi de comum acordo dos colegas das defensorias, a gente queria encerrar falando sobre o sistema de governança e participação social. O que é isso? O que é esse monstro de 7 cabeças? Se a gente pegar hoje a concepção contemporânea que a gente tem da ideia de desastre, a gente enxerga um estresse social abrupto, decorrente de um fenômeno da natureza, um fenômeno físico, um fenômeno humano, que está acima das capacidades de recomposição de uma sociedade, de um determinado grupo, de se recompor sozinho. E também existe uma exaustão dos poderes públicos de conseguirem dar efetividade às medidas necessárias para essa recomposição. Em um contexto de desastre, todo mundo é pego de surpresa, ninguém espera um desastre. Então, todos nós que estamos aqui, órgãos públicos, instituições de justiça, todos nós fomos pegos com a surpresa de um desastre sem precedentes na história do Brasil. E o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente isso, é trocar ideias, cada um, dentro das suas atribuições, somar, para a gente conseguir passar por esse episódio da história do Brasil com o máximo de êxito e a máxima redução de danos que forem possíveis, compensações, reparações, etc. Então, a concepção contemporânea de desastre, como a gente fala de um desgaste entre o público e o privado, a gente necessariamente chama a participação daquela pessoa que foi impactada para o meio disso. Por quê? Quando a gente fala de um estresse social do privado para o público, a gente fala não só dessa vinda do público para tentar remediar as perdas da população atingida. A gente fala até de uma perda de privacidade, de intimidade dessas pessoas, seja porque, por exemplo, em Bento Rodrigues, essas pessoas foram desalojadas de um dia para a noite, ou seja porque precisam passar por cadastramentos que, às vezes, as pessoas acham extremamente assim, intimistas. E isso, então, provoca toda uma ruptura daquilo que a gente está acostumado de viver em sociedade, ou seja, cada um no seu quadrado, fazendo o seu. Se eu precisar de ir num hospital, eu vou. Se eu precisar, não. A gente acaba tendo que ter um diálogo entre os atores políticos, os atores sociais, as empresas. Agora a gente tem o Comitê Interfederativo Fundação Renova para quê? Para diálogo. E esse diálogo não pode passar sem consultar o atingido. Isso é muito importante. E aí eu coloco um lembrete da questão do principal argumento que foi usado pela sociedade civil para questionar tudo isso que está sendo feito hoje, que é a questão da participação social no início.
E não coloco isso de forma alarmista. A gente entende que é uma questão muito complicada. Mas a questão da participação social na elaboração desse acordo foi tão importante que ela, inclusive, foi citada no julgamento do STJ, que suspendeu a homologação, nas suas razões de decidir, falando, olha, gente, eu estou preocupado, inclusive, não estou vendo aqui como que essas pessoas foram consultadas. Lógico, é emergencial, estamos todos passando por uma experiência inédita. Mas se estamos fazendo esse seminário sobre governança, a gente precisa, sim, falar sobre participação social. A gente precisa refletir, por mais que seja difícil, sobre como a gente pode encaixar os atingidos na estrutura de governança. E aí eu coloco como exemplo, eu estava lendo recentemente o termo de ajustamento de conduta de novo, né, me preparando para vir falar com vocês, e... peraí, eu posso olhar daqui, né? Abre aqui, fica melhor. E eu fiz uma leitura do termo de ajustamento de conduta sobre a ótica do atingido. O que tem de bom para ele? Tem muitas coisas interessantes, tem muitos princípios, muitos direitos. Tem um programa só sobre isso, sobre acesso à informação, participação social. Só que, quando a gente fala de interlocução e diálogo entre CIF e atingido, eu só achei uma cláusula, duas. A cláusula 5, inciso 14F, a linha F, e a cláusula 7L, que fala da elaboração e execução dos programas, deverá levar em conta a interlocução e diálogo entre a Renova, CIF e impactados. Ou seja, na minha percepção, a gente tem uma relação triangular. A gente tem que pensar no sistema que foi criado baseado nessa cláusula como algo que o atingido vai ter acesso à governança e vai ter acesso à Fundação Renova. O que, diferentemente da cláusula 242 do parágrafo 3º, em que fala das atribuições do Comitê Interfederativo, que, quase com a mesma redação sobre atribuições do CIF, cita apenas CIF e Renova. Isso é impeditivo para a gente trazer a participação social? Não, a participação social está prevista em lei. A participação social está prevista em normativas internacionais. Inclusive, o colega aqui da CT Indígena falou que isso é um desafio do CIF, com certeza é. Mas é interessante analisar assim, a principiologia que foi criado isso. Na pressa, a gente não reflete sobre a necessidade de ouvir essas pessoas com instrumentos de consulta, com mesas de diálogo, participação na própria sessão do CIF, por que não um espaço de abertura da pessoa poder fazer uso da palavra por 5 minutos, 10 minutos. Existem várias formas que a gente pode pensar na aprimoração dessa experiência participativa da gestão da crise. E se a gente não corrigir esse ponto inicial, que é um ponto, sim, obscuro na construção desse sistema de governança, a gente perde uma excelente oportunidade de fazer a diferença e criar um excelente precedente para outros, não estou desejando, mas outros desastres que podem vir, né? Como a presidente do CIF falou, a Sueli, é inédito tudo isso que está sendo feito aqui. E eu gosto de pensar no seguinte sentido, com CIF ou sem CIF, com Renova ou sem Renova, você pode chamar do que você quiser. As instituições públicas, as empresas, têm que estar no mesmo ambiente e temos que conversar sobre todos os aspectos socioambientais, socioeconômicos decorrentes do desastre ambiental, sem esquecer, todavia, que a consulta ao atingido é um diferencial para a gente entender a profundidade do dano que ele sofreu. E aqui faço também uma observação sobre a questão da participação social, CIF, nas câmaras técnicas. Tecnicismo? Uma coisa muito usada às vezes, e isso é uma coisa que é normal, a gente às vezes está muito imerso em questões técnicas, sejam jurídicas, ambientais, antropológicas, sociológicas, enfim, de engenharia, que a gente acha que o atingido não tem condição de manifestar a sua vontade ou de dar uma proposição positiva sobre os rumos que os programas têm que ter. Isso é uma falácia. Eu uso como comparação, por exemplo, a experiência do orçamento participativo que vários municípios implementaram no Brasil todo, e eu esqueci o estado no Sul, que foi uma experiência realmente exitosa. E um dos grandes problemas na implementação do orçamento participativo e de qualquer influxo da sociedade civil em espaços de deliberação mais técnicos é a gente achar que o tecnicismo afasta uma opinião positiva e consciente dessas pessoas. Isso é um absurdo, não pode. Então, a gente tem que pensar que um dos desafios do CIF, um dos desafios de qualquer sistema de governança de crise é conseguir colocar o atingido também nesse sistema que foi criado. O sistema hoje, pela nossa percepção, ele está angular. A gente tem toda uma estrutura criada
que não é do poder público, é o que eu vou falar assim, da parte privada, que é a Fundação Renova, que é uma fundação jurídica privada, que, dentro da sistemática, ela foi criada para, né, afastar as empresas dessa necessidade de contato direto, das complexidades advindas da questão do desastre. Perfeito, é uma opção, tudo bem. Mas dizer que o atingido, o único espaço que ele vai ter de manifestação livre, desimpedida, consciente, da execução dos programas, da validação dos programas, dos seus anseios, das suas críticas, das suas implementações, tem que ir pela Renova para chegar no CIF, é uma oportunidade que a gente perde de fazer esse sistema de equilíbrio, de freios, de sobrepesos. Então, o CIF também tem que fazer valer instrumentos de consulta pública junto com a Fundação Renova. A participação social dentro da sistemática da Fundação Renova não vai ser meu tema aqui. Isso daí é outra coisa que me dá 30 minutos para falar também. É outro ponto, um ponto complexo também. E eu dou um outro exemplo com relação à questão do papel do Comitê Interfederativo com relação à representação da sociedade civil. Se eu não me engano, fica a critério dos membros do CIF a eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Consultivo da Renova. Qual é a metodologia que foi usada? Eu fiz eu oficiei o CIF ano passado, eu tenho isso no papel, sei quem são os membros do Espírito Santo, mas são só 2, um de regência e povoação. E Baixo Guandu, e Colatina, agora temos São Mateus, temos Aracruz, temos Conceição da Barra, temos Serra, e os 35 municípios de Minas Gerais. É uma coisa interessante a gente parar para pensar assim, será que isso não é algo que a gente pode otimizar? Será que a gente já não pode pensar em metodologia para fazer uma alternância do mandato desse conselheiro? Promover editais? Esse é um pequeno exemplo do que a gente pode fazer. E lembrando também, já estou encerrando a minha fala, que, por mais que a gente esteja sempre muito focado no tema de ajustamento de conduta, a gente tem que lembrar da legislação. A gente tem que lembrar que tanto a Defensoria Pública tem uma função de promoção de educação em direitos, é um trabalho que a gente faz no Espírito Santo com muito orgulho. A gente está presente nas comunidades, falando de educação em direitos, fomentando a mobilização social, falando de todo esse sistema que está ocorrendo. É muito bonito, assim, se vocês fossem em São Mateus, vissem que, no início de uma reunião com o Sinergia e Renova, a primeira coisa que eles fazem é ler a deliberação 58, vocês iam ficar tocados, eu tenho certeza. É muito interessante isso. Eles dão uma eficácia àquilo, que você fica assim, para a gente, que é uma coisa mais fria, né, a gente está acostumado com isso, com deliberações, com proposições, portarias, a gente esquece da emoção que esse tipo de ato traz para milhares de pessoas. E, com relação, como eu falei, a Defensoria Pública tem essa questão da educação, da educação em direitos, os órgãos ambientais têm um papel relevantíssimo de educação ambiental que tem que ser efetivado. Uma educação ambiental diferenciada, não pode ser aquela mesma que vinha sendo sempre feita. Estamos falando do maior desastre ambiental da história do Brasil e um dos maiores relacionados a contextos de mineração no mundo. Precisamos sair do tradicional. O destresse social ocasionado e com os textos de desastre, eles impõem que o poder público se atualize, e assim como a Defensoria. Eu não coloco aqui a reflexão que eu coloco é para todos. Eu não estou aqui jogando pedras, pelo contrário. A ideia que a gente quer passar para vocês é essa dicotomia entre público e privado. E essa balança ela tem que funcionar muito bem, ela tem que estar muito azeitada. Não é possível criar um sistema onde todos os anseios, todos os tipos de compensação, reparação, validação, execução, fiscalização, fica tudo a cargo da pessoa jurídica da Fundação Renova. Isso não vai funcionar assim. Eu sei que não é. Eu só estou falando questão crítica dessa balança que a gente tem que sempre estar diariamente de olho, para que a gente possa sair daqui a 10, 15 anos, olhar para trás e falar que, sim, houve um sistema de governança que funcionou, que corrigiu os seus vícios iniciais e virou um instrumento participativo, e, sim, efetivamos compensações, reparações coletivas, individuais, e conseguimos, sim, todos juntos, todos os órgãos ambientais e privados, fazer a diferença. É a mensagem que eu deixo assim, em nome das defensorias públicas. Muito obrigado. Alô? Som.
Eu solicito que os defensores públicos continuem na mesa e convido os coordenadores das câmaras técnicas que apresentaram, Câmara Técnica de Educação, Cultura e Lazer, Câmara Técnica de Saúde, Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais, a subirem e comporem a mesa também para abrirmos para o debate. Primeiramente, eu passo a palavra para a senhora Zuleika Torquete, superintendente da SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Minas Gerais, para esclarecimento sobre o questionamento sobre licenciamento ambiental, que foi levantado mais cedo. Boa tarde. Eu pedi um pequeno espaço aqui para fazer um comentário na tentativa de esclarecer a pergunta feita pelo senhor Nilvo, a respeito da questão da legislação que rege a segurança de estruturas de barramentos, né, de barragens, de rejeitos e de resíduos. Questionando que o CIF não está atento a essa questão, que ele deveria, então, se debruçar sobre também as causas do acidente. E, numa reflexão, né, para que todos possam aí também fazer, nós entendemos que o TTAC ele estabelece as medidas reparatórias e compensatórias dos impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes do desastre. E esse é o foco de trabalho que o CIF tem adotado. As questões de segurança de barragens, né, elas, inclusive, tiveram o seu início no Estado de Minas Gerais. Desde 2002, nós temos uma legislação estadual que trata de critérios de segurança para estruturas de barramento, com vistas à prevenção de potenciais danos ambientais. Foi o primeiro Estado que definiu isso, desde 2002, que, inclusive, essa estrutura inspirou a Política Nacional de Segurança de Barragens. E essa política estadual ela é baseada em dois aspectos: na classificação das estruturas frente ao potencial de dano ambiental que elas podem causar e na realização de auditorias de segurança de barragens, que é uma auditoria especializada de terceira parte. Todas as barragens de rejeitos de mineração, melhor dizendo, que são localizadas em Minas, elas são cadastradas e elas passam por essas auditorias periódicas. E esses laudos de auditoria são apresentados ao órgão ambiental e relatam se aquela barragem, aquela estrutura, está em condições seguras ou não. Não entrando no aspecto relativo à barragem que rompeu, esse sistema de controle, ele nos parece adequado, tendo em vista toda a discussão decorrente após o acidente da Samarco, que imputou a responsabilidade tanto aos diretores da empresa, quanto ao auditor da barragem responsável pela edição do laudo de segurança que garantia a estabilidade daquela estrutura. Não imputando, né, nenhuma responsabilização aos técnicos do órgão ambiental, que, na verdade, não tem essa atribuição técnica presente. Nós somos analistas de danos ambientais, de impactos ambientais, e não de engenharia de barragens, de rejeitos ou qualquer outro tipo de barragem. E só também complementando o raciocínio, em decorrência do acidente, nós tivemos a promulgação de um novo decreto em Minas Gerais, que é o 46993, que proibiu o alteamento de estruturas na tecnologia a montante, que foi exatamente a tecnologia usada, né, o método de construção usado para o alteamento da barragem de Fundão. Então, há uma proibição expressa de qualquer novo alteamento com essa técnica, bem como a construção de novas barragens com essa técnica construtiva. Então, isso também é uma movimentação do ponto de vista de legislação, de marcos legais que o Estado de Minas Gerais deu. Pode não ser suficiente, né? O que está nas leis, nas normas, nos regulamentos, às vezes não é suficiente para evitar os acidentes, não há risco zero. Mas
também, dentro desse mesmo decreto, há uma exigência muito importante, que é a preparação aos acidentes, né? A preparação e resposta a eventos críticos, né? E, a partir de então, né, a partir desse decreto, todas as barragens que têm alto potencial de dano ambiental terão que implementar sistemas de controle e de alerta. No caso da barragem de Samarco, isso já foi feito, né? Existe lá uma sala de controle com a instrumentação não conheço outra que seja equiparável, né, com sismógrafos, com piezômetros que monitoram continuamente as estruturas que lá permanecem e as novas que estão sendo construídas, e isso está acoplado a um sistema de alerta por sirenes que foram instaladas em vários pontos a jusante, além de exercícios de simulação que foram feitos com as comunidades situadas a jusante. Então, acho que isso é um processo de aprendizado e é um processo evolutivo, né, que não cabe apenas aos órgãos ambientais responder, são várias instituições que participam desse assunto, da gestão desse assunto, não esquecendo das atribuições que estão na Política Nacional de Segurança de Barragens. No caso das barragens em mineradoras, é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o responsável pela fiscalização. Então, é só para externalizar a vocês, eu achei importante não fazer isso em particular, a pessoa que questionou, mas a todos aqui presentes, para que vocês também saibam ou conheçam, né, que a legislação mineira veio também se aprimorando, e esse processo continua. A gente ainda está no processo de discussão, inclusive junto à Assembleia Legislativa, para aprimorar esses instrumentos legais. Muito obrigada aí pelo tempo e pela atenção. Gostaria de agora abrir para perguntas. Quem tiver interesse de manifestar, o microfone ali. Então, vamos ter que fazer aqui mesmo. Sueli, vou só pedir licença para vocês, que nós temos um voo agora, vamos precisar nos ausentar. Obrigada pela oportunidade, agradecer a todos. Minha pergunta é rapidinha, não sei se os defensores públicos estão indo embora todos. Só continuarão, okay. Tá? Dá licença, obrigada a todos. Tá. Então, me apresento, Vincenzo Lauriola, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Coordenação Geral de Biomas. Ao longo desses 2 dias, eu tenho ficado de olho sobre, né, questões mais relacionadas com biodiversidade, né, que é um dos interesses principais da coordenação onde eu trabalho. E a gente ouviu falar de que ainda não se sabe direito, né, os impactos, os danos sobre a biodiversidade. E aqui agora, pela fala dos defensores, né, me chamou particularmente a atenção, eu queria, acho que registrar uma parte de surpresa e até de indignação em aprender que foi necessário até uma judicialização, né, para derrubar aquele termo de renúncia aos absurdo. Assim, eu particularmente fiquei indignado de saber só que aquilo foi proposto pela empresa, né, e que foi até preciso derrubar isso na justiça. Assim. Mas me chamou particularmente a atenção essa questão dos inelegíveis. É aí que eu trago minha pergunta. Os animais são elegíveis? Porque a gente sabe que teve um impacto violento sobre fauna e até sobre né, animais domésticos. O lado de direito dos animais está sendo, não sei, cuidado por parte da Defensoria Pública? Obrigado. Deixo aqui. A CTOS tem um programa específico que cuida, né, a Câmara de Técnica de Organização Social tem um programa específico em relação aos animais.
tá, essa questão dos animais está sendo observada por meio desse programa específico. Como eu coloquei no começo, a gente tem, por questões de limitação mesmo de pessoal, a gente fez um recorte de atendimento e de acompanhamento de 3 programas. Então, a gente não, apesar de estar dentro da CTOS, é um dos programas da CTOS que a gente não tem acúmulo nem participação direta, digamos assim. É o programa da... Eu esqueci até o nome, eu queria que alguém da CTOS me filasse o nome do programa. Assistência aos animais, é o nome do programa, Assistência aos Animais. Mas eles estão dentro, né, estão no escopo de um dos programas e estão sendo atendidos por meio desse programa. Infelizmente, eu não posso dar maiores detalhes, porque não está dentro do recorte que a Defensoria Pública fez. E em relação à CP do termo de quitação, o Rafael vai fazer algumas colocações. Então, só fazer um esclarecimento, essa é uma questão ainda que está pendente na Justiça. O caminho que a gente fez com relação à questão, né, do programa de indenização mediada foi ter feito um diagnóstico no início do ano. E um dos diagnósticos que a gente teve foi assim, essa pendência dessa questão que a gente entendeu que, no que diz respeito aos danos, nos danos gerais, diferentemente do programa de indenização mediada relacionado ao desabastecimento de água, a gente via isso como uma questão que fragilizaria a relação de isonomia que deve ter num trabalho de composição extrajudicial de qualquer conflito. Então, só para fazer um esclarecimento, essa questão assim, está judicializada, enfim, foi um caminho que a Defensoria Pública fez, levando primeiramente essa questão para o Comitê Interfederativo e para a CTOS para deliberação, mas acabou que essa questão não avançou. Então, só fazendo um esclarecimento com relação a isso, mas a posição institucional das defensorias públicas é essa, e ela decorre desse trabalho de orientação jurídica que a gente precisa dar para as pessoas. É uma questão de você respeitar a autodeterminação do atingido. Ele que sabe qual é o melhor caminho que ele tem que perseguir para a questão, para o ressarcimento dos direitos que ele entender que sofreu, materiais e imateriais. Então, se, por exemplo, existe um fluxo do programa de indenização mediada, coube à Defensoria Pública estudá-lo, diagnosticá-lo. Então, qualquer pessoa que procure a Defensoria Pública hoje, nos seus núcleos de atendimento, vai poder ter um diagnóstico, cuja essa circunstância será sopesada numa avaliação de se o acordo é benéfico ou não. Tudo é uma questão do atingido aceitar esse tipo de questão. O que fica a cargo da gente, a gente já fez. Entendeu? Estamos abertos a mais algumas perguntas. O microfone, esse ele está com problema, esse ele está aqui, ó. Uma boa tarde a todos, todas. É João Bosco, Serra da Copasa. Não, eu só queria fazer uma questão em relação à Câmara Indígena. Se foi avaliado, talvez, a importância da participação do Comitê de Bacia, né, também na Câmara, porque a Câmara, por enquanto, só tem representantes do governo federal, né, e também estender, eu acho que é fundamental ter a participação dos estados também, e em Minas a gente tem algumas secretarias, né, que atuam com o tema dos quilombolas, da questão indígena, porque eu acho que isso incorpora e aproxima um pouco mais, né, e amplia a visão e pode contribuir numa melhor atuação da própria Câmara, né, técnica. Então, era essa sugestão que eu gostaria de, né, e saber, porque a gente tem representação dos indígenas no Comitê de Bacia, né, eu acho que seria importante que essa representação também se sentisse representada, já que o Comitê de Bacia participa do CIF, né, deixa essa integração. Obrigado. João Bosco, a CT está aberta, sim, à participação, demonstrado o interesse aqui agora. A gente pode ver a articulação de como melhor incluir vocês, né, nas reuniões. A gente fez até agora todas as reuniões, exclusivamente aqui em Brasília, mas há interesse de realizar reuniões também nos locais, tá, em Minas, no Espírito Santo. Boa tarde, meu nome é Aline.
É mais uma dúvida, assim, queria saber um pouco qual seria o entendimento do Ministério Público e talvez como tem sido pensado, talvez junto com o Ministério Público do Trabalho, essa questão de quem são os atingidos, né, essa questão de ser elegível ou inelegível, no sentido dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores terceirizados, né, mais de 3.000 demitidos na época do acidente. Por que eu estou retomando isso? Porque na hora que na fala de vocês, a gente fica vendo que tem os atingidos, digamos assim, de uma forma material, fora os danos morais, etc. Mas a gente vê que vários atingidos ao longo da bacia do Rio Doce foram atingidos em seus meios de subsistência ou de trabalho, de uma maneira geral, né? Os pescadores, o pessoal que vive do turismo e tal. E aí eu lembro que lá no início teve até os sindicatos foram ao Ministério Público para ver como que ia ser a estabilidade dos trabalhadores da Samarco, dos terceirizados e dos efetivos. Inclusive, eles consideraram uma derrota, porque foram 4 meses que conseguiram estabilidade, sendo que, dependendo do acidente de trabalho, a gente consegue estabilidade de 1 ano, né, pela legislação trabalhista, ou ex-legislação, né, vamos ver como vai ficar agora. Mas aí minha dúvida seria isso, como que fica essa questão desses trabalhadores, pensando que eles tiveram essa estabilidade de 4 meses, depois teve um PDV, mas se eles não são atingidos no sentido a médio prazo, né? Porque seria, na época, falou assim, não, tudo bem, eles têm a possibilidade de conseguir emprego em outro lugar, sendo que eles foram privados daquele trabalho deles por causa de um acidente, não foi uma escolha. Assim como os pescadores, etc., né? É como se fosse falar com o pescador, vai pescar em outro rio, e vai falar com 3.000 trabalhadores para tentar uma outra mineradora, sendo que a gente está nessa crise que está. Enfim, porque às vezes eu fico vendo muito do lado, que eu acompanhei mais essa questão dos trabalhadores, de que, ao meu ver, eles não foram considerados atingidos assim como os outros a médio e longo prazo, para ter um restabelecimento do trabalho deles e das condições de vida. Eu queria ver um pouco... Seria Alô, alô. Os critérios que determinam se A ou B é elegível ao cadastro, os critérios que determinam se A ou B é elegível ao emergencial, ou A ou B é elegível ao programa de indenização imediata, qualquer um dos 3 programas. Esses critérios, existem parâmetros, só que o que, na minha opinião, na opinião da Defensoria, falta ao CIF analisar isso e de forma mais transparente, com mais transparência por parte da Renova. Então, é preciso que esses inelegíveis, seja o trabalhador, seja da cadeia da pesca, seja da cadeia do turismo, seja de qualquer que seja a atividade econômica dele, que foi considerado inelegível, passe por uma análise pelo CIF, em prol da transparência, em prol da governança. E aí o CIF vai dizer, de fato, eu entendo que esse trabalhador não é elegível. Aí quem está dizendo é o Comitê Interfederativo. Ele vai concluir que essa pessoa não participa da cadeia, essa pessoa não tem direito a nenhum dos 3 programas, mas foi o CIF quem disse. E eu não estou colocando aqui em xeque ou desconfiando do trabalho da Renova. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. E, na minha opinião, o papel do CIF é governar. Então, a governança passa por isso. Então, é preciso sim, eu sei que infelizmente, a gente está à frente do maior desastre da história. Então, o trabalho é enorme, o desafio é enorme, tudo é enorme. Então, o CIF precisa dizer a esse trabalhador da Samarco que perdeu o emprego que ele é inelegível. Mas quem tem que dizer isso é o CIF. A gente precisa ter essa transparência em relação a esse fluxo de informações, para que, se a conclusão é essa, que olha, isso aqui é impactado indireto, isso aqui é impactado que não faz jus nenhum desses 3 programas, e a governança do TETAC assim anuiu, tá aqui e a gente tem uma segurança jurídica e uma transparência nas decisões. Eu acho que esse é um ponto em que a gente pode avançar, é uma contribuição que a gente coloca já há algum tempo, né? Assim como a gente já discutia essa situação da matriz de documentos, desde o começo a gente fala que é muito difícil para as pessoas conseguirem documentos, então que o índice de atendimento aos critérios que estavam sendo desenhados para a apresentação do documento, desde o ano passado a gente disse que ia ser baixíssimo, e a gente está vendo isso na prática agora, né? Então,
a gente precisa avançar nesses pontos. A senhora Gisela tinha se inscrito para falar, quiser ir lá no púlpito. Gisela Foratini, da Agência Nacional de Aulas. Francisco, a pergunta é para você, porque eu sou membro do CIF, eu coordeno uma Câmara Técnica e para mim não ficou muito claro. Então eu até entendo que talvez não tenha ficado claro para muita gente. Quando você fala que o CIF tem que se debruçar, eu entendo que é a CTOS, né? Porque o CIF é um órgão deliberativo e as câmaras técnicas levam ao CIF as suas questões técnicas. Eu também fiquei muito orgulhosa com a deliberação 58 que a gente aprovou. Mas, enfim, e aí eu queria que você me explicasse e a todos um pouquinho melhor. Porque, assim, a CTOS, por sua Constituição, a gente entende que ela estaria fazendo, vamos dizer, essa ponte entre o CIF e as organizações sociais, certo? Então, assim, quando você fala em 3 mil cadastros inelegíveis, que a gente teria que fazer uma força-tarefa, juro, se eu tivesse competência, eu ajudaria nessa força-tarefa, porque eu não entendo realmente da questão. Mas eu entendo que, vamos dizer, o espaço técnico, enfim, para essa análise seria a própria CTOS. E aí uma outra dúvida que me surge, a Defensoria também tem assento na CTOS, não é isso? Pronto. Então eu gostaria que você explicasse um pouco mais, que quando você fala CIF, para mim até assusta um pouco da gente fazer esses 3 mil cadastros de inelegíveis. É só isso, eu queria um pouquinho mais de explicação. Obrigada. Pessoal, não, talvez tenha ficado confuso mesmo, porque eu me empolguei. O que acontece é o seguinte, desde o começo eu coloco que é uma autocrítica também, porque a Defensoria Pública tem um dos assentos, né, e participa da CTOS. E esse trabalho esse trabalho braçal de fazer a análise do que é considerado inelegível, até começou a ser feito na CTOS em algum momento, e ele precisa ser retomado. E o CIF precisa validar ou não as inelegibilidades, entendeu? Isso, eu tinha ficado confuso, Gisela. De fato, foi boa a sua intervenção, porque é a CTOS que precisa se debruçar. São 3 mil, são 4 mil, não é pouca coisa, mas são as pessoas que estão ficando de fora. São o público-alvo que vai procurar a Defensoria para judicializar ou para dar uma resposta. E às vezes a resposta não é nem judicializar, é dizer, de fato, o senhor não tem direito. Mas para chegar a essa resposta para o assistido, eu preciso de mais informações. E aí é esse fluxo que precisa avançar, que a CTOS precisa criar, né, uma forma, uma divisão de tarefas, enfim. Avançar para que cada um desses cidadãos, dessas famílias que estão sendo considerados inelegíveis, passe por essa análise técnica da CTOS e leve o CIF. O CIF que vai concordar, né, que vai dar a última palavra sobre. Quando eu digo que o CIF delibera, valida e invalida, porque é a última palavra mesmo sobre o que as câmaras estão apresentando. E a Câmara precisa apresentar essa informação, de fato, de forma mais apurada, e a Renova precisa fornecer essas informações. A gente tem muita dificuldade com esse fluxo de informações. E aí, as sugestões a gente colocou da nota técnica do acesso à informação, da gente conseguir ter acesso mais simples a esses documentos, sem precisar vir logo de papel, de coisa escaneada por e-mail, mas a gente conseguir um meio de acessar essas informações. A gente, eu digo, a CTOS, e por que não também as defensorias públicas, que querem prestar essa assistência a quem está na nossa porta. Eu queria acrescentar a fala do Dr. Francisco. Esse problema ele é vivido pela gente também. Enquanto defensor do Estado do Espírito Santo, eu recebo listagens com 100, 200, 300 nomes de pessoas que não sabem nem externar qual é o problema. Então, o primeiro ponto que a gente tem para fazer uma análise responsável é saber, dentro disso tudo, onde ela está. Ela foi cadastrada, ela não foi cadastrada, onde é que ela mora, está dentro da área abrangida, não está dentro da área abrangida, é na nova área abrangida. Tem vários considerandos, várias variáveis que a gente tenta se debruçar para fazer um trabalho racional de análise quando esse trabalho chega para a Defensoria Pública. Mas uma coisa que a gente suscita com essa nota de elaboração de informação é que a gente tem que pensar que não existe existe uma instância revisora de tudo com absoluta discrição, com absoluta eficiência. Por isso que a gente insiste muito que o canal de informação do atingido direto, que ele tem esse juízo de valor, que ele receba esse primeiro, é muito mais importante do que propriamente um acesso a mim. Por quê? Aquela pessoa que consegue saber onde ela está nesse mundo todo, com prazos,
como falar assim, olha, você está aqui, você tem 10 dias para responder a sua questão, 20 dias, 30 dias. Só que a gente está numa situação hoje que a gente sabe, muita gente está tendo muito atraso. E esses atrasos de análise acaba também criando uma expectativa de que qualquer cadastramento é cadastramento, porque aquele indeferimento de repente só vai ser daqui a 200 dias, 120 dias, 130 dias, que é o que a gente já teve notícia. Então, o que eu queria, assim, convergir com a fala do Dr. Francisco é que a gente também tem que pensar que o direito do atingido ao acesso à informação clara e transparente é um primeiro passo para a gente tentar corrigir isso. Porque eu me sentiria muito mais seguro enquanto defensor público de vir alguém comigo e falar, doutor, olha só, estou aqui com o meu portfólio e tal, escreveram isso aqui de mim, mas não me deram auxílio. Escreveram isso aqui de mim, mas eu não fui considerado elegível. Escreveram isso aqui de mim e eu não falei nada disso. E aí eu tenho um ponto de um trabalho que foi feito, um trabalho sério, que eu posso chegar e consultar e falar, meu amigo, o que houve aqui? Essa pessoa está falando que não tem nada, não foi ela, quem é essa senhora? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma senhora idosa que tem deficiência auditiva e visual. E eu tenho uma ação individual com ela, tramitando na Justiça de Linhares. E aí eu consegui as informações com relação da Fundação Renova, me encaminharam informações pela Justiça. E aí fui tentar confirmar com ela as informações. E ela mora lá em Regência. Ela é surda, eu não consigo mais entrar em contato com ela. Olha a dificuldade que a gente tem com esse público hipervulnerável. Então, é uma dificuldade que assim, a gente não coloca como assim, querer jogar uma responsabilidade. É uma responsabilidade que a gente também tem. Entendeu? Senhoras e senhores, a gente está com a impossibilidade de parar o seminário agora. A gente só queria informar que a gente está servindo um lanche aqui na Santa Sala. Está disponível um lanche. A gente vai continuar a abrir para mais 2 perguntas que já foram escritas. E depois vai ter a apresentação da Fundação Renova. Então, por favor. Bom, meu nome é Pedro, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais. É só entendendo que a gente está fazendo um diálogo de apresentação do feito e de reorganização para o que vem. E desde ontem eu estou esperando, e aí uma pauta específica nossa lá da Secretaria, que é a agricultura familiar e a pesca também, e um sentimento que algumas demandas que vêm chegando para a gente, eu não sei onde que se encaixaria dentro dessas câmaras técnicas do jeito que está colocadas. Então, talvez, aí, principalmente aí, vocês de povos e comunidades tradicionais, a gente tem um esforço em Minas gigante de trabalhar com a diversidade de povos e comunidades tradicionais, inclusive com legislação, uma comissão específica. E o público de pescadores é um público, talvez, mais atingido diretamente por esse processo. E, na análise desses 2 dias de trabalho, a gente quase não viu o esforço das câmaras técnicas nessa reflexão dos pescadores. E o mesmo vale para a agricultura familiar. A retomada econômica da área do Rio Doce é hegemonicamente entre atingidos e não atingidos da agricultura familiar, tirando esses grandes empreendimentos minerários e etc. Qual o esforço que está sendo feito disso e qual a prioridade que está se dando isso? Então, nesse ajuste que a gente está colocando, eu acho que a gente precisa chamar um pouco a atenção para esses 2 pontos, seja da agricultura familiar, seja dos pescadores, e dar um grau de atenção maior, e já colocando a Secretaria de Desenvolvimento Agrário à disposição de se inserir mais nesse processo. A gente conversava com o Wesley ali antes de entrar um pouco nisso. Nós temos uma diretora específica para tratar da pesca. E já chegou várias demandas para a gente deles, e a gente não conseguiu muito fazer essa aproximação necessária, mas eu vi que também que a Câmara Técnica começou a girar a partir do meio desse ano, né? Então, isso seria um ponto. E aí, Tiago, um pouco da questão da saúde, que veio dessa demanda dos pescadores, é sobre a qualidade do peixe no Rio Doce. Não tem nenhum lugar que a gente debruçou sobre isso. E de alguma forma, pelo debate de biodiversidade, já existe a possibilidade de liberação do pescado. Agora, e pela segurança alimentar, e pela qualidade do peixe? Seria a Câmara Técnica de Saúde. Então, alguns pontos, eu estou trazendo aqui algumas coisas que chegaram a mim e eu não soube para onde encaminhar dentro dessa estrutura de governança. Então, estou trazendo essa reflexão, aproveitando que tanto a Câmara de Saúde como a de povos e comunidades tradicionais estão aí. Obrigado.
saúde, nós temos aí uma questão que ela acaba sendo intersetorial. Porque para a avaliação do pescado, você tem, do ponto de vista da saúde, as ações de vigilância sanitária, que é o produto que está no mercado. Quem faz essa avaliação antes do produto estar no mercado seria o MAPA. Então a gente teria aí que desenvolver, isso já está no estudo de avaliação de risco da saúde humana, essa questão já está pontuada e ela é uma questão que precisa ser trabalhada de forma intersetorial. Então ela pode iniciar na CT Saúde, mas a gente vai precisar trazer outros atores aí para poder desenvolver um processo articulado, porque não é de competência legal da saúde. A competência legal da saúde fica restrita à vigilância sanitária e aí as ações da vigilância sanitária. Sim, ela está sendo discutida na CT Saúde, no estudo de avaliação de risco, essa questão do pescado está incorporada, mas aí você tem uma questão, um limitador, que a gente não pode atribuir isso enquanto competência da saúde. Ela está sendo discutida na CT Saúde, mas ela não é de competência exclusiva da saúde por conta dessas questões. Mas são os desafios que a gente tem. Tem coisas que elas partem, né, de uma determinada temática, mas a gente tem que dialogar com outras áreas. E a gente precisa realmente aperfeiçoar sempre isso. Pedro, a situação dos pescadores, se não me engano, ele estava sendo tratado pela Câmara Técnica de Organização Social, mas assim, no que tange aos pescadores artesanais, né, que trabalham com modos tradicionais de pesca, eles serão abarcados pela nossa Câmara Técnica, né, de indígenas e povos comunidades tradicionais. Mas assim, a questão os desafios que se põem, por exemplo, em relação ao pescado são muitos, né? Porque, por exemplo, está para ser feita a gente está tentando ver a viabilidade de realizar pesquisa científica no mar lá do Espírito Santo, para ver se o peixe ele está contaminado ou não, de fato, no momento, né? Digamos que ele não esteja, se a pesquisa aponta que os peixes não estão mais contaminados, ali ou no rio, etc. Quem é que vai comprar? Assim, porque a propaganda negativa sobre a origem daquele pescado é imensa, né? Então, o fato de haver uma autorização para a pesca acontecer, ele não garante de imediato o retorno da renda das famílias, né? Então, além, enfim, cabe mais uma vez a Renova um trabalho de comunicação, e aí nesse caso bastante amplo, né, de convencimento de um público bem maior. Assim, de um modo, os desafios que estão postos são imensos, né? Assim, a gente, e aí eu volto a fazer um comentário que passou na minha apresentação, mas, por exemplo, a gente tem a comunidade de Degredo que foi beneficiada agora em agosto, cadastrada, quer dizer, e teve o acesso ao cartão de subsídio agora em agosto. Mas os impactos estão sendo sofridos desde novembro, dezembro de 2015. Esse retroativo, como é que a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer essa negociação pelo pagamento do retroativo também, porque a renda foi perdida desde então, né? E aí a mesma coisa com pescadores artesanais que não estão cadastrados até o momento. Ele vai ter que ser cadastrado, mas também receber retroativo. Aí a pergunta mas qual é a fonte de renda que vai garantir que ele pescava? A gente pode ter um bom indicativo, por exemplo, é quem recebia o seguro-defesa. Quem estava cadastrado e recebia o seguro-defesa é um bom indicativo para receber o retroativo também. E aí, uma outra questão que está posta também é o subsídio deve ser pago único exclusivamente por núcleo familiar, ou ele deve ser pago ao trabalhadora prejudicada. Porque eu entendo assim, na comunidade de Degredo é comum as famílias que tinham mais de um pescador, mas o cartão de subsídio é até o momento para a unidade familiar. Então a gente tem que rever também algumas coisas que já estão em práticas e ampliar, enfim, nossas ações. Então, eu queria também reagir um pouco à sua provocação, que eu achei muito positiva. Dizer assim, que do ponto de vista da FUNAI, repetir um pouco o que eu fiz na minha exposição, talvez não tenha ficado tão claro, que eu acho que é um ponto importante, que é o seguinte, que o modo como a gente procurou inserir o tratamento da questão indígena no TETAC, ele é uma analogia, né, ao procedimento de licenciamento ambiental. A gente não pode dizer que é licenciamento ambiental, porque licenciamento ambiental se faz
né? Justamente quando vai haver um empreendimento que tem impacto sobre terra indígena, aí no âmbito do EIA-RIMA, você tem o estudo do componente indígena. Com base no estudo do componente indígena, você cria o PBA indígena, né? O Plano Básico Ambiental, programas de ação para dar conta dos impactos daquele empreendimento sobre a terra indígena. Então, programa de agricultura, programa de educação, programa de saúde, etc. E tal. O que nós, então, estamos procurando fazer, através desse procedimento, no momento em que a consultoria contratada pela Fundação Renova, que foi contratada com o nosso aval, né, com o nosso reconhecimento de que se trata de uma consultoria que atua nessa questão de construção de projetos no âmbito de PBAs indígenas, que é a Polifônicas, no momento em que a Polifônica, junto com os indígenas, construir programas, né, e construir, por exemplo, e lembrar também que você se referiu a pescadores, é claro, os indígenas são pescadores também, né? Muitos deles são pescadores, então, evidentemente, esse estudo sendo feito, vai ter um elemento ali que vai ser da pesca indígena, como é que faz para compensar e mitigar essa perda dos pescadores indígenas. Então, no momento em que tiver construído digamos, um projeto de pesca indígena, um projeto de agricultura indígena, evidentemente vão ter suas especificidades nos Krenak, nos Tupiniquim, nos Guarani. Eu acho que a gente tem muito a conversar, né? Mas então é uma questão do procedimento, do passo a passo. Nesse momento, os desafios que nós enfrentamos é para construir todo esse processo direitinho na relação com os indígenas, com a consultoria, com a Renove e com as empresas. E no momento que tiver construído, a gente tem muito que ampliar, sem dúvida nenhuma, com o governo do Estado de Minas e do Espírito Santo também. Abro a palavra agora para a senhora Andréa Carvalho, presidente do IEMA, do Espírito Santo. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, não é uma pergunta, é uma fala de registro e reconhecimento à atuação da Defensoria Pública, seja da União, do Estado de Minas ou do Espírito Santo, e do Espírito Santo. E eu digo isso com experiência própria, porque quando eu entrei em junho do ano passado, e era secretária de Meio Ambiente da Serra, ou seja, um município que foi citado aqui também, a gente já identificou que há reflexos no município da Serra também, vivenciei uma experiência muito negativa com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, onde nós estávamos numa situação de ausência de diálogo, né? Era um confronto de ofícios que viam e de forma até mesmo um pouco mais incisiva, que chegava a ser interpretado como desrespeito. E nós tivemos aí uma mudança de relação com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, onde nós criamos e temos agora um ambiente de cooperação e colaborativo, e a prova de que isso se estende às outras defensorias é que vocês estão aqui hoje conosco e participando também de algumas câmaras técnicas, e com a fala de vocês que nos traz muita tranquilidade no agir e no atuar enquanto órgão ambiental e executor de uma política de meio ambiente, integrante de um sistema nacional de meio ambiente. Então, a minha fala é só de registro, parabenizar pelo trabalho de vocês, não deve ser nada fácil lidar diretamente, ouvir as mazelas que foram causadas mesmo e tentar trazer nesse ambiente de negociação, de governança que nós temos, que também é um ambiente de negociação, para que a gente busque aí as melhores práticas e ações para poder minimizar com a maior brevidade possível todos esses impactos, não só ambientais, mas também sociais, que foram causados e que nós teremos aí um desafio muito grande pela frente para poder ir tocando isso da melhor forma possível. Então, um registro de agradecimento e de reconhecimento ao trabalho de vocês. Muito obrigada. As palavras da colega Andréa. De fato, o trabalho da Defensoria não começou em setembro, o trabalho do IEMA não começou quando você assumiu o IEMA, eram muitas questões e um desafio muito grande de milhões de muitos órgãos tendo que atuar, informações, como a gente sabe, de muita cobrança, e ter tido a possibilidade de sentar com vocês, conversar, ter um ambiente de diálogo, cooperação e absoluta transparência no envio de informações da Defensoria Pública possibilitou que a gente aprimorasse esse debate. E aí digo até de registro que um dos primeiros pontos, primeiramente, a diagnosticar a questão do litoral, foi uma reunião conjunta que a gente fez com o IEMA, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano na época, que compõe o CIF,
onde foi o primeiro passo para a gente levar essa demanda, explicar a emergência desse caso e trabalhar essa questão com o papel necessário que os poderes públicos têm que ter. Então, apenas um agradecimento pelas palavras e um esclarecimento aos demais presentes. Muito obrigado. Tá?